Bom dia, expressionauta. Tudo bom? Sou Carlos Krebs. Começa agora o Duplo Expresso dessa terça-feira, 7 de maio de 2019. Este, o seu programa diário de informação, com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web, em todas as plataformas sociais, de segunda a sexta, às 6 da manhã, e aos domingos, com o Duplo Expresso de domingo, às 16 horas. Lembre-se, para assistir, curtir as páginas e compartilhar o nosso conteúdo, dê preferência por embarcar em duploexpresso.com. Mas, atenção, senhor passageiro, não dê ouvidos às chamadas de embarque para esta viagem sem rumo da reforma da Previdência. Trata-se de um trem fantasma. Unindo uma possível esquerda representada pelo senador Paulo Paim, do PT, e uma improvável direita representada pelo ex-governador gaúcho Jair Soares, do regressista Partido Progressista, um só discurso em 3 tópicos. 1. O déficit da Previdência é uma fraude. 2. Não há dinheiro público na Previdência, o Estado apenas contribui como empregador. 3. Quem tem autorização para saquear a Previdência é o próprio Estado, através dos 30% retirados pela DRU, a desvinculação das receitas da União, o mecanismo que permite ao atual regime gastar como quiser os recursos oriundos de tributos, como, por exemplo, para comprar aquele deputado visando a aprovação do assalto ao seu futuro. Tentando fechar os bolsos com as mãos, eu falo direto de Pelotas, no extremo austral do Brasil, e estarei junto com o Rômulus Maia, que fala de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para quem nos acompanha nessa manhã do dia 7 de maio de 2019. Terça-feira hoje, e eu vou fazer um aviso que nem falam os parlamentares lá, pela ordem, senhor presidente, tá? Pela ordem. Talvez tenhamos uma reformulação aqui. Uma já é certa, o Piero Larner vai vir comentar amanhã em vez de hoje, conforme anunciado, e a Thaís Moia a gente está vendo aí se ela vai conseguir ou não, porque ela está com problemas de conexão. A gente sabe muito bem o legado da privataria tucana para o Brasil, para as telecomunicações do nosso país. Então, pode ser que nós fiquemos hoje só com a participação do Nildo Orix. De qualquer forma, nós já terminaríamos hoje, excepcionalmente, o programa mais cedo, em virtude de um compromisso para gravar o programa sueco na sequência. Então, a gente precisa sair mais cedo hoje, aí devemos terminar o programa entre 7 e 7h30, horário de Brasília, e como eu falei aqui, então, o Piero vem amanhã e a Thaís Moia, se conseguir, vem logo depois do Nildo Ourix. Carlos Krebs, eu queria comentar algo aí, já estamos na expectativa da chegada do Nildo para conversar com a gente daqui a pouquinho, mas quando surge aí mais uma notícia de um habeas corpus coletivo para tentar beneficiar o Lula, tentando rever prisão em segunda instância, etc, etc, eu não conheço, não sei quem está por trás desse habeas corpus coletivo, não posso afirmar que é o caso, mas isso me lembra as movimentações do PT jurídico, a revelia do presidente Lula e a revelia da sua defesa. A gente debateu isso bastante no Duplo Expresso de domingo com o professor Luiz Moreira e a própria Thaís Moia também. Mas aí eu queria dizer o seguinte, eu queria mostrar aqui uma postagem que eu coloquei ontem nas redes sociais, porque, como diz o nosso querido companheiro Wellington Calazans, o problema dos outros veículos, o problema da militância aí que segue esses outros veículos é o delay, né? O problema é o delay. A verdade chega primeiro aqui no Duplo Expresso, quando ela ainda tem algum potencial de atuar para mudar a realidade, e aí depois que o leite já está derramado, o pessoal fica, ai, mas eu avisei, ai, mas eu sabia. Quantos foram jornalistas, eu mostrei aqui há umas 2 semanas, que vieram com aquela história depois do julgamento do STJ, portanto, então 2 semanas atrás, falando, ai, eu falei para o pessoal do PT que o Lula ia ser preso, eles falavam, não, imagina, a gente resolve. Eu me lembro de 2 aqui, que eu não vou nem falar nome, enfim, mas vocês sabem quem são esses jornalistas aí que quiseram, né, filho feio não tem pai, então quiseram se distanciar. Aí foram lá pro Twitter e dizer, não, eu avisei lá atrás que ele, né, que não ia ter jeito, que ele ia ficar preso e tal. Quando estava rolando a traição, o pessoal lá enganando ele, induzindo ao erro de se entregar, todos eles, boca de siri. Tem um até aí que é sustentado por um quadro do PT, sabidamente, né? Um dessas pessoas. Então, logicamente, mesmo que soubesse, mesmo que essa fosse de fato a opinião dele, ele não ia, naquela oportunidade, falar isso, porque esse quadro do PT estava interessado na prisão e mandelização pré-eleitoral do Lula no ano passado, né? Então,
é importante a gente ter isso em mente. Esse pessoal agora quer fazer isso. Eu, até esse exemplo que eu vou falar agora, eu não acredito que seja isso, não. Não acredito que seja isso. Eu tenho muito respeito pelo jornalista decano aí que eu vou mencionar. Mas, de qualquer forma, é preciso ver que nesse momento ele falar o que ele está falando não adianta mais muito. E ainda mais quando a fala é tão limitada a não mencionar especificamente quem seriam as pessoas a quem ele faz alusão. Eu estou falando do jornalista Mino Carta, que no seu editorial na abertura da Carta Capital dessa semana falou da traição a Lula. Mas assim, sem nome, sem traidor, sem nada. E aí eu postei ontem lá no Facebook, o print, né, óbvio, da revista Carta Capital, com esse trecho, tá aqui, eu não vou ler toda a citação a ele, eu vou me limitar a ler o texto em que eu compartilhei. Falei o seguinte, ó: Mino Carta, nesta semana, sobre a entrevista de Lula à Folha de São Paulo e ao País. Abro aspas para o Mino Carta. Lula é generoso, amigo dos amigos, e não lhe faltaram traidores. Lula é generoso, amigo dos amigos, e não lhe faltaram traidores. Datado de 5 de maio de 2019, domingo, portanto, esse último domingo. Olha só. Aí já fecho aspas, agora volto eu a falar. Olha só, o problema, como diz o Wellington Calazans, é o delay. A verdade, fora do duplo expresso, só chega quando já não adianta mais. Depois que o duplo expresso leva as pedradas, passa a boiada. Aliás, nem isso. Passa uma reis, né, uma vaquinha, com os seus respeitáveis cabelos brancos. Bem-vindo, Mino Carta, ao clube dos, abre aspas, quinta coluna, infiltrados, desagregadores que querem dividir a esquerda brasileira. Fecha aspas. Na próxima, se possível, vá além e faça como nós. Dê nome aos bois. Semana passada, uma pessoa querida, mas contrariada pelo nosso trabalho, uma pessoa que atua, né, do jornalismo, das artes, falou o seguinte, ó, falou para mim, você é um desagregador porque você fica nomeando traidores. Eu falei para ele, e vou falar aqui agora de novo, ótimo. Eu visto a carapuça à perfeição. Luto, e nós aqui de uma forma geral no Duplo Expresso, mesmo para livrar a até aqui suposta resistência entre aspas, de agregados traidores. Sim, eu sou desagregador. O que não compreendo é quem possa achar que essa agregação de traidor ajudaria. Ora, essa gente concorda nessa sua avaliação estratégica, eu coloquei aspas, né, porque haja estratégia aí, eles concordam com o comando do outro lado, que foi quem infiltrou ou cooptou esses agregados traidores nas nossas fileiras? Afinal, é o comando do outro lado que banca e investe para manter essa agregação de traidor do nosso lado. Então, esse pessoal concorda que os agregados traidores têm que ficar com o comando do outro lado. Alguma coisa está errada. Conclusão. Sobra ciranda, slogan vazio, união de todos, ninguém solta a mão de ninguém, blá blá blá. Sobra ciranda e falta Sun Tzu, lá da milenar Arte da Guerra. Assinado Rômulo Maia, orgulhosamente desagregador. E nada vaselina, não tem passapano para traidor aqui não. PS, reforço o pedido. Dê nomes, Mino Carta, por favor, se possível. Já passou, né? Mas para o Mino dar nomes, Rômulo, ele teria que ser Mino Intercept, né? Que é o Intercept que dá nome aos bois, não é o Carta. É verdade, Carlos. O Intercept tentou se apropriar aí do nosso slogan aqui, de que a gente dá nome aos bois. O pessoal, na virada do ano, com uma campanha paga, muito bem financiada no Facebook, para que as pessoas assinassem a sua mail list, falava Intercept, aquele que dá nome aos bois. A gente ficou esperando durante todo o ano de 2018 menções à questão dos documentos do Odebrecht, Tacla Duran, aquele veículo, né? Essa questão eu acho que só fala o nome dos bois por um lado, né? Para aquele lado identitário, enfim, essas questões aí. Agora, quando a crítica tinha que ser a Lava Jato, a atuação de pessoas cooptadas pelos Estados Unidos no Brasil, aí ficou a desejar. Então, eu queria reforçar aqui publicamente o nosso pedido ao Mino Carta, que não basta apenas identificar que é a traição. Isso eu quero crer que as pessoas com senso crítico já sabem. O importante agora é reforçar quem seriam esses traidores. Eles ainda estão no comando do partido? Pior ainda, eles estão no comando do suposto movimento Lula Livre, Mino Carta? Hein? É importante que você fale.
É importante, ou é só um ano depois se lamentar e falar e tal, e rememorar a amizade com Lula desde os anos 70 e tal. Não adianta, a gente quer o Lula solto, pelo menos o Lula não cercado de traidores. Veja como essa gente ainda fica assediando moralmente ele com pressão lá do PT jurídico para ele fazer um recurso inepto que a gente não sabe nem quais seriam as suas consequências. A gente desconfia, vê que tecnicamente ele não tem nenhum sentido. Se fosse operar, seria para prejudicar o Lula e permitir apenas que ele mudasse de regime no ano que vem, de acordo com um parecer que nós publicamos num artigo nesse fim de semana, no sábado e atualizado no domingo. Informação aqui mais elaborada ainda no domingo, na transmissão ao vivo pelo professor Luiz Moreira. A gente não conhece as motivações dessas pessoas. Então, Mino Carta, sinto muito, o movimento é dramático. Como falava o professor Luiz Moreira, a situação é dramática, nossa situação é dramática. É momento ainda de ficar com essas mesuras e fazer uma referência genérica a traidores, se essas pessoas continuam comandando o partido e, mais do que isso, a própria movimentação em torno da suposta luta para libertar o Lula. É importante, Mino Carta. Então fica aqui mais uma vez o pedido para que você vá um pouquinho além, né? Já esperou bastante, esperou mais de um ano, mas agora vá além e fale aí quem são os traidores, por que são traidores, o que eles fizeram. E eu achei uma sugestão interessantíssima, eu não vou achar o comentário aqui, vou sim, porque tá, né? Eu achava que era no Twitter, mas não, tá aqui. Um Expressionato deu uma sugestão que nem tinha me ocorrido. Falou o seguinte, Carlos Krebs, não sei se você viu isso, falou que o que ele esperaria agora do Mino Carta foi o Fábio Chamon, nosso amigo aqui, vou mostrar. Ó. Ele falou, eu espero que ele vá fazer uma matéria sobre os documentos do Odebrecht na Suíça. Olha que legal, que maneira de tentar recuperar esse tempo perdido, Mino Carta. Manda aí o pessoal da Carta Capital vir fazer uma investigação sobre os documentos na Suíça. Tá aqui, ó, Fábio Chamon. Se Mino Carta quer fazer uma boa prestação de serviço, faça uma reportagem sobre as provas do Odebrecht na Suíça. É verdade, a gente sabe aí que a publicações do Duplo Expresso já reapareceram sem citação de fonte na Carta Capital, mais de uma vez, mas uma claríssima foi aquela questão da operação em 1999 para impedir a primeira tentativa de desnacionalização da Embraer, que ia ser vendida não para a Boeing, mas para a Airbus. Nós tivemos acesso exclusivo aos documentos que levaram o então comandante da aeronáutica a barrar aquilo, colocando uma faca no pescoço do Fernando Henrique Cardoso, conseguiu barrar e depois perdeu a cabeça, perdeu o cargo, mas foi recebido como um herói pelos seus pares. Pois é, a gente publicou aquilo, aí uma semana ou 2 semanas depois caiu a mesma menção na Carta Capital, sem os documentos, para não dar tanto na pinta, e sem a citação aonde que eles tinham visto aquela informação. Mas não tem problema, não tem problema. Lógico que a gente gostaria que houvesse citação, mas de qualquer forma, se quiserem, se a redação da revista quiser entrar nessa questão dos documentos do Odebrecht, também vou dizer, está um pouco tarde, né? Não vamos nutrir também esperanças vãs. Quando adiantava, quando a gente fez, lá na virada de 2017, início de 2018, tentando dar alavancagem ao presidente Lula, ao Partido dos Trabalhadores, para negociar fora do ambiente da corte, para conseguir armas e conseguir uma negociação que resultasse na desculpa jurídica para que ele não fosse preso, para que ele fosse candidato, enfim, tudo isso. Mas, de qualquer forma, sempre é bom para o registro histórico, ou quem sabe, de repente, tentar reforçar aí os pedidos de libertação dele. Então, fica a sugestão do Fábio Chamon, a qual a gente subscreve, de que o Mino Carta destaque jornalistas para virem cobrir a questão dos documentos do Odebrecht aqui na Suíça, que ninguém quer vir buscar, porque tem os nomes de todo mundo que não apareceu ainda na Lava Jato no Brasil. Nomes ocultos do Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos de controle, TCU, CGU, das procuradorias nos estados, impérios midiáticos, né, jornalistas que plantam notinhas em favor da Odebrecht, plantaram ao longo dos anos, os bancos que eles usaram, né, para fazer essas transferências que nunca apareceram, seus nomes nunca apareceram, e está sendo enterrado por um grande acordão transpartidário aí, ninguém, eu repito, ninguém, todo mundo que... As pessoas me perguntam, quem poderia? Eu não posso ir aí? Gente, se alguém pudesse vir, a gente já teria ido pessoalmente. Eu moro alguns quilômetros apenas da Procuradoria-Geral aqui em Berna, capital da Suíça. Se pudesse, eu já teria ido. A questão é que tem que ser alguém que tenha sido acusado, processado no Brasil pela Lava Jato, usando os documentos falsificados, seletivos, né, uma edição seletiva dos documentos do Odebrecht. Essa pessoa, para tentar retificar e falar, não, mas isso
isso aqui é falso, adulterado, está faltando pedaço, teria que vir aqui à Suíça e falar, inclusive processar o próprio Estado brasileiro, não o Estado, mas enfim, questionar no judiciário suíço o acordo de cooperação entre a Suíça, o Ministério Público da Suíça e o do Brasil, porque eles entregaram uma coisa inteira e, de acordo com o relatório da própria Polícia Federal do Brasil, uma vez em mãos de autoridades brasileiras do Ministério Público, esses documentos foram adulterados. Ninguém na Suíça sabe disso. Se ninguém que está sendo processado com base nesses documentos falsos vier aqui falar isso, vai prevalecer a narrativa, inclusive na Suíça, de que o Deltan Dallagnol é o campeão do combate à corrupção. Não pode. Mas, como eu falei, tem nome de gente importante demais aí dentro, tem rabo preso demais. Por isso que a edição, ao invés de ser revisada e ampliada, ela é revisada e diminuída, encurtada. Exatamente. Diga. É muito importante que, apesar de concordar inteiramente com o teor da crítica em relação ao que foi publicado pelo Mino Carta e o que não foi dito nessa publicação, a gente tem que dar um desconto muito sério, que foi mais um pai enterrando o filho, que foi o caso dele essa semana, né? Então, em função disso, eu acho que mais a gente volta a cobrar o nome aos bois. Infelizmente, ele está passando por um período de luto. Eu não sabia, de fato. Nos solidarizamos integralmente aí, isso é uma dor que eu acho que, aliás, todo mundo acha, né? Ninguém deveria passar por uma dor dessa natureza, essa antinatural, né, do pai enterrar um filho. Não sabia disso, então nos solidarizamos. De qualquer forma, a crítica, pelo menos, a isso é pertinente. Então, a gente fica no aguardo aí do destaque, assim que passe o nojo, né, que ele possa mandar um destacamento de repórteres para escrever, e vamos cooperar o quanto quiser. Se quiserem conversar com a gente sobre os documentos, é uma matéria complexa, nós estudamos muito isso, mas explicamos com a maior boa vontade, sempre quisemos explicar, sempre quisemos. O problema é que ninguém procurava, porque não interessa, né? Não interessa. Foi feito um acordão, possivelmente, Mino Carta, por esses mesmos traidores do Lula que você menciona, porque tem seus rabos presos, possivelmente tem seus nomes na lista e estão sendo ocultados até agora, e aí por isso rifaram a liderança do partido, rifaram o próprio partido. Concluída esse registro aqui, Carlos, que era importante, né, porque a gente leva muita pedrada, né, a gente vai abrindo o caminho, né, o boi de piranha, e aí depois, um ano depois, o pessoal vem, mas quando já não adianta mais nada. A gente tentou, fizemos o nosso melhor, viramos noite, compramos brigas pesadas, você que é expressão não mais tempo sabe disso, os ataques que a gente sofreu aqui, e aí passa um ano e meio depois, o pessoal vem, não, teve traição sim e tal. Mas enfim, vamos ver, vamos esperar que no futuro seja diferente. Tem gente que fala, mas são águas passadas. Não são águas passadas, como eu repito, são essas pessoas que estão no comando do partido e no comando da própria campanha Lula Livre. Esses a quem o Mino Carta faz alusão, dizendo que são traidores. Aí tem águas muito correntes, não são águas passadas não, muito presentes. Mas, encerrada essa etapa aqui, a gente vai chamar o nosso querido Nildo Ourix, ele que é PhD em Economia e presidente do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele propôs falar hoje do Panamá e a vitória da social-democracia sobre a direita nesse país. Esse país, Nildo Ourix, que é bastante também, a gente falava da Costa Rica na semana passada, é outro país da América Central, bastante americanizado, é um paraíso fiscal e com economia dolarizada. A moeda do Panamá é o dólar. Então, certamente... Aliás, Nildo Ourix, eu tenho que falar, então, já que a gente está falando dos documentos do Odebrecht, nós também trouxemos a informação exclusiva de que o centro principal dos servidores do Odebrecht, que tinha a maior parte da documentação, era justamente no Panamá. Era no Panamá. E ninguém foi buscar documento no Panamá. O pessoal se contentou a receber o que o pessoal da Suíça levantou nos servidores daqui, que já era parcial, já era defasado. Todo mundo sabia, eu avisei todo mundo, advogados, todo mundo. Eu falei, olha, no Panamá que tá o negócio, eles vão destruir em 6 meses, porque vão passar do sistema Oracle para o SAP, então vão liberar os servidores, vai ser tudo apagado. Todo mundo sabia, advogados de defesa no Brasil, avisamos 8 meses antes, ninguém quis fazer nada, porque está todo mundo combinado, STF, PGR, todo mundo, para destruir as provas e ficar apenas com aquelas seleções avulsas, editadas, inclusive adulteradas, para condenar pessoas com motivações políticas. Nildo Ourix, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Estimadíssimos, Rômulo e Carlos, imenso prazer estar outra vez aqui com vocês e com o nosso público. Eu gostaria apenas de mencionar algo sobre essa batalha quase solitária do Duplo Expresso aí, no caso que é, na verdade, uma pendenga no interior do petismo e da campanha
Lula livre, mas que é o tema da verdade, né? E que é algo... uma cientista política como a Hannah Arendt acha que política e verdade são incompatíveis. Eu sempre agrego que política e verdade são incompatíveis no terreno da política burguesa, porque numa política revolucionária, a verdade é sempre revolucionária e às vezes ela não nos convém. E nesse caso de vocês, do Duplo Expresso, da batalha que vocês têm levado aí com muita determinação, eu fiquei pensando numa sacada freudiana de muito tempo. Ele dizia, olha, nós temos que chamar as coisas pelo seu nome, porque se não chamarmos pelo seu nome, esquecemos a natureza da coisa. E agregava, arrematava. Né? Eu que não tenho pressa, chamo a coisa pelo seu nome. Então, veja, quando vocês estão vendo um conjunto dentro de uma trama como essa, que envolve tantos interesses, chamemos assim, erros ou descuidos tão elementares, é óbvio que isso é assim que se manifesta a política. Somente os ingênuos podem pensar que advogados muito bem pagos, que estão no centro de uma trama nacional, podem ignorar questões como essa do Panamá, que, como você bem mencionou, é um paraíso financeiro e guarda segredos extraordinários do rei. Sempre é assim. Ocorre com o Panamá o que ocorre com o Banco Central de qualquer país no mundo. O Banco Central é hermético e parece que não existe. Porque se ele falar, ele deixa o rei nu. Essa é a verdade. Por isso que o Banco Central, a direita liberal, tem que clamar por um Banco Central independente, quer dizer, um Banco Central independente do povo e dos poderes públicos, porque se o Banco Central revelar todas as suas operações, o rei fica inapelavelmente nu. E um rei nu, a gente sabe, nunca é bonito. E nesse caso de vocês, é óbvio que esses erros são tão sistemáticos que nós teríamos que buscar a lógica deles. E é o que vocês têm feito aí com maestria. Eu passei a acompanhar essa discussão e esse enredo, porque ele é um enredo que mostra algo que ocorreu no Panamá essa semana também. O que significa isso? Significa que as eleições que deram a vitória para Laurentino Cortizo, que é um ex-ministro, e ele é o que se chama docemente um pecuarista. Quer dizer, ele é alguém do agrotech, o agropop, o agro é tudo. Ainda que tenha concorrido pelo PRD, que é um partido de extração social-democrata. A social-democracia na América Latina, a autêntica, foi aquela que a sociologia uspiana, muito degradada teoricamente, de muito mau gosto e de não poucas intenções políticas, chamava de populismo. Eu sempre reivindico. Quando alguém identifica uma característica populista no meu discurso, na minha prática, eu logo reivindico todas as honras do adjetivo. Evidentemente que um populista na América Latina é infinitamente superior a qualquer social-democrata charmoso, porque a social-democracia no Brasil é tucana. Tal como no Panamá, agora é pecuarista. Ele não é uma social-democracia de extração operária, como foi em toda a Europa. Aliás, em Portugal também, né, Nildo? O Partido Social Democrata lá é o partido da direita. Onde? Portugal. O PSD lá... Sim, bom. Não. Agora a social-democracia não é mais aquela que nasceu da revolta dos de baixo, dos trabalhadores e do horizonte do comunismo. Né? Todos, inclusive Lenin participava de um partido social-democrata, Rosa Luxemburgo, todos os maiores marxistas estavam e foram mostrando como a social-democracia foi lenta e inexoravelmente pretendendo administrar o capitalismo. Então, Laurentino Cortizo, que é esse empresário apresentado como pecuarista, quer dizer, um fazendeiro num país tão pequeno como o Panamá. E ele derrotou um sujeito, Rômulo Rux, do Partido Liberal, chamado da Mudança Democrática. Foi uma diferença muito pequenininha, 30%, 31%, e deve, em poucos dias, dar um resultado final. Eu quero divulgar aqui os artigos, para quem quer acompanhar a situação panamenha, do presidente do Centro de Estudos Latino-Americanos, meu amigo, grande
pesquisador panamenho, que é o Marco Gandasik. E Marco Gandasik escreveu, pouco tempo antes, no seu blog, um artigo muito importante mostrando em Panamá não há câmbio. Quer dizer, o partido do governo, Rômulo e Carlos, teve 10% dos votos. Foi liquidado, um partido que chegou com grandes expectativas na eleição passada. E agora foi literalmente dizimado, por efeito de uma crise política gigantesca, pelo grande debate sobre a corrupção, mas, sobretudo, pelo efeito devastador da crise econômica, do qual não escapa nem mesmo um paraíso fiscal. Porque o Panamá é, desde muitos anos, desde muitas décadas, uma economia de serviços. E que vive, portanto, tal como o Uruguai, em grande medida. Claro que o Panamá não tem o campo uruguaio e não tem a tradição uruguaia da carne, do gado, do couro, dos laticínios, do vinho, de tudo isso que é muito importante para a economia uruguaia. Mas ela é crescentemente uma economia também com essas características, vamos chamar assim, de maneira geral, rentísticas, né? Vinculada a essa jogatina financeira, e que cumpre um papel muito importante para a classe dominante, o Panamá. E claro que segue... A gente aqui no Rio Grande do Sul às vezes chama isso, Nildo, de agiotagem de gado. A agiotagem de gado é boa. E é boa, Carlos, ainda que a agiotagem, o agiota, ele tem um certo sentido pejorativo. Ninguém gosta de um agiota. Curiosamente, todo mundo gosta de um banqueiro que é 1000 vezes mais letal que um agiota. Um agiota aqui, em Florianópolis, teve um agiota conhecido, morava lá na Lagoa da Conceição, e claro que destoava dos seus pares pelo seu poder financeiro. E ele criou um sistema de pirâmide. Bem, e naturalmente foi pego, atualizado pelo Banco Central, responde processo, foi para a cadeia. Todos os empréstimos que ele fez não podem ser recuperados, porque ele deu calote em muita gente. Mas isso é muito pouco diante do que é a quebra de um banco, monitorado e autorizado pelo Banco Central. De tal maneira que um banqueiro como dizia Bertolt Brecht, né? O que é o roubo de um banco para quem funda um banco, comparado com quem funda um banco? É claro que um banqueiro é 1000 vezes mais criminoso e é muito mais letal do que qualquer coisa, tal como o presidente dos Estados Unidos é um terrorista muito mais letal do que qualquer Bin Laden, porque a capacidade do terrorismo de Estado é gigantesco quando comparada com um terrorista como Bin Laden. Ô, Nildo, uma dúvida apenas. Se você fosse o nosso ministro da Fazenda, ou então o nosso presidente, você estatizaria o sistema financeiro? Não há a menor dúvida disso. A gente tem que deixar muito claro. Por quê? Para não incorrer numa situação como o Panamá. Num mundo em que há um descolamento, Rômulo, entre a riqueza real, calculada aí em torno de 75, 80, 85 trilhões de dólares, e os mais de 750, 800 trilhões que circulam. Ora, um presidente da República que não tem o controle do sistema bancário, ele tem menos poder que uma rainha da Inglaterra. Eu acho que a rainha da Inglaterra ainda teria uma certa pompa e circunstância. Aqui, então nós temos que deixar muito claro, é óbvio que uma economia que pretende o grau de soberana tem que ter um controle total sobre o sistema bancário. Eu sei que a consciência ingênua que nos domina acha que nós temos que ter uma regulação. Esses keynesianos sem dentes para morder, que andam lá no Panamá e por aqui, eles acham que um bom Banco Central operando dentro de uma certa autonomia, ou autonomia técnica, como o Palocci gostava de dizer, como a Dilma gostava de dizer, como o Lula gostava de dizer, para não enfrentar o controle do sistema bancário, nós teríamos que ter um controle completo do sistema bancário. Se quiser fazer algo tão simples, Rômulo, como obrigar os bancos a emprestar. A emprestar o quê? O Keynes mostra muito claramente que essa tendência à especulação, né, essa preferência para a liquidez, para dizer como os economistas gostam de afirmar, meus pares, ela tem não é só que o empresário privado, o latifundiário, o cortiço, Laurentino Cortiço, que cria gado,
mas vai colocar seus dólares no sistema financeiro. Ele gosta de especular. É que os bancos gostam de especular. E como lembrou o próprio Keynes, os bancos têm uma tendência ao suicídio, que é preciso controlar. No caso do Panamá, isso é muito, muito patente. Sem o controle completo do sistema bancário, nenhuma economia tipicamente de serviços avança. E nos casos das nossas economias, é mais grave ainda. O Nildo, nesse caso, se houvesse isso no Brasil, hipoteticamente, aquela questão, já teríamos um ganho fiscal fabuloso, sem sequer entrar na questão da dívida. É só pela questão daquelas operações compromissadas, para que sempre alerta a bravíssima Maria Lúcia Fatorelli, da remuneração das sobras de caixas dos bancos, do dinheiro que eles tiram, né, recebem e não emprestam. Então fica em caixa, lá empossado, mas eles são remunerados regiamente pelo Banco Central com juros em cima disso, que é uma exclusividade do Brasil, não existe em nenhum outro lugar. E só com essa brincadeira aí, a gente já ia economizar muito do orçamento. Pois é, as operações compromissadas, não há nem nos manuais de macroeconomia dos gangsters algo que recomende semelhante coisa. E aqui, como todo mundo está organizado, e nesse sentido, para eu não fugir do meu roteiro do Panamá, ô Rômulo, veja que o brasileiro, em geral, quando olha para o Panamá, olha com um certo desprezo, mas quando tu vincula esse rentismo geral com as operações compromissadas, você veja como uma economia de tipo capitalista, distinta da do Panamá por um conjunto de circunstâncias históricas, obedece a uma mesma lógica. As operações compromissadas é verdadeiramente escandaloso, é um ato imoral, ilegal, e do ponto de vista da economia política não tem a menor explicação. Nem no manual de economia monetária da organização criminosa, gangster, mais nociva do mundo, existe algo como isso. Quer dizer, o assalto ao Estado praticado pelo liberalismo brasileiro é completo. Mas eu queria voltar aqui no caso do Panamá, meus estimados Rômulo e Carlos, e os nossos ouvintes, né? Veja, a economia panamenha é uma economia que dá... E o sistema político panamenha, ele foi... A volta do PRD, após 10 anos, com essa reconstituição, ocorre no Panamá aquele mesmo processo que levou um empresário capitalista a ser o candidato da Frente Sandinista Libertação Nacional, e que levou, no Equador, Rafael Correa a apoiar Lenín Moreno. Quer dizer, o PRD volta ao governo, mas ele volta com um pecuarista, ele volta com um grande empresário, ele volta com alguém vinculado aos sistemas. Quer dizer, os partidos políticos, nessa toada latino-americana que vocês estão reclamando como a cúpula petista pretende manter Lula na cadeia para dividir o espólio, faz parte dessa mesma tendência latino-americana. Qual é essa tendência? A redefinição por cima dos partidos políticos. O partido político mantém um hálito popular e a cúpula por cima já redefine seus interesses absolutamente alinhados com as classes dominantes e com Washington. No caso do Panamá, isso é muito evidente. Por quê? Porque o Canal do Panamá é um instrumento estratégico da política externa estadunidense. Não porque o canal, que os Estados Unidos não possam, com seu arsenal militar, não poderiam dispensar o canal. O canal não é um mecanismo estratégico de dominação militar planetária dos Estados Unidos, porque eles contam com instrumentos muito valiosos, alta tecnologia e com capacidade de rápido descolamento. Mas ele é muito importante para a dominação latino-americana, especialmente centro-americana. Porque aqui na América Latina, um conflito, como dizia Fidel Castro com os Estados Unidos, de larga dimensão, como a gente pode ver na Venezuela agora, uma invasão dos Estados Unidos recolheria, nas palavras de Fidel, pó e sangue. E seria, naturalmente, um segundo Vietnã para os Estados Unidos. Os Estados Unidos teriam que fazer uma política de terra arrasada muito mais intensa do que aquela que praticou no Oriente Médio, no Iraque, na Síria e etc. Então, veja que essa redefinição do sistema político que levou Laurentino Cortiço à presidência do Panamá
e deu uma surra no atual presidente, o Juan Carlos Varela. Quer dizer, na medida em que o seu candidato, José Blandón, teve 10% dos votos. Você veja que a presidência da República na América Latina, ela tem sido uma máquina de moer prestígio. Eu sempre disse, a propósito do Brasil, que não há reputação que dure um ano em Brasília. E veja como o Bolsonaro, que entrou para mudar tudo isso que está aí, está caindo pelas tabelas do prestígio popular e trocando os pés pelas mãos, quer dizer, governando o país como a única forma que ele saberia, quer dizer, não tem a menor capacidade de gerenciar o Estado brasileiro, ainda que naquele núcleo racional ele esteja tocando maravilhosamente bem. Porque Paulo Guedes, que é um homem dos banqueiros, um homem dessa tribo do que eu chamo dos banksters, né? Eu acho até que se ele fosse realmente o homem dos banqueiros, ele já teria quebrado boa parte dos bancos no país. Infelizmente, ele está no governo e ele está quebrando é com a gente. Não, claro, Carlos, mas veja, a lógica dos banqueiros é essa. Vamos recordar aqui de novo Keynes. Keynes, eu vou citar Keynes para não citar Marx, né? Marx chamava os banqueiros de honoráveis bandidos. É assim que Marx... Porque você veja que o banqueiro está sempre com uma aura de gente séria, de gente limpa, vamos chamar aqui de gente clean, de gente que circula pelos ambientes buscando o bem comum. Então, esses honoráveis bandidos. Já o Keynes dizia o seguinte, os banqueiros, quando eles arruinam um país, eles arruinam tão completamente que para salvar as pessoas, há que salvar em primeiro lugar os banqueiros. E é essa operação que Paulo Guedes está religiosamente cumprindo, né? Veja, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que a presidência da República, que dizimou o candidato oficial no Panamá, nas condições atuais do sistema político e desse rentismo dominante, o Rômulo recordava, numa economia que é dolarizada, tal como é El Salvador, tal como é Equador também. A crise equatoriana, que faz com que Lenín Moreno, entre outras razões, tenha que enfrentar nos tribunais e para uma disputa de morte com Rafael Correa, que está concretamente na prática no exílio, né? Ele se retirou do país para poder não terminar seus dias na cadeia, porque ele terminaria seus dias na cadeia, eu não tenho a menor dúvida, a despeito de ser muito jovem, né? Mostra essa máquina de moer gente que é o sistema político latino-americano, com duas características essenciais. A redefinição dos partidos na ordem da classe dominante, então, o PRD, que era um partido que nasceu sob os escombros da invasão de Bush, pai, ao Panamá. Ele é um partido que retorna à presidência da República, mas o faz sob a égide de uma nova hegemonia, uma hegemonia ultraconservadora. Não é o velho PRD de luta, tal como se dizia aqui do MDB. Quando o MDB virou PMDB, ele já tinha essa característica. E quando ele saiu agora de PMDB para MDB, ele não é o velho MDB de guerra. Ele é um conglomerado de acordos oportunistas, safados, que tem até gente decente, em dose molecular. Mas tem Eu acho que agora o novo nome que eles vão usar vai ficar muito adequado, que é só M, né? Aliás, desculpe, é só movimento. É a onda, Carlos. Então, veja, eu acho que essa é uma definição. E a segunda, no caso do Panamá, é muito importante que o nosso público perceba que o canal do Panamá, que é uma fonte de renda absolutamente indispensável numa economia de serviço, porque envolve tributos, fiscalização, trânsito de mercadorias, é efetivamente muito importante. O canal do Panamá, ele é um instrumento de soberania do país. Foi uma conquista de Omar Torrijos. Mas veja, eu quando li o livro do escritor inglês Graham Greene sobre Omar Torrijos, o Omar Torrijos era um sujeito muito culto, um sujeito que influenciou naturalmente uma figura como Hugo Chávez. Omar Torrijos foi quem preparou e na prática encaminhou, depois do que seriam os acordos com Jimmy Carter nos Estados Unidos, a devolução do canal do Panamá para a soberania panamenha. Ainda que, quando os Estados Unidos devolveram,
o Panamá não tinha forças militares por imposição dos Estados Unidos, de tal maneira que a segurança do canal era feita por tropas estadunidenses, que foram gradativamente saindo e hoje é sob controle panamenho, com inteligência dos Estados Unidos, a CIA e esse monitoramento que eles fazem agora sob a argumentação de que devem combater o terrorismo, o tráfico de armas, o tráfico de drogas e etc. Mas nesse contexto é que mostra como um conceito tão antigo da política se torna absolutamente indispensável nos nossos dias, que é o conceito de soberania. E o conceito de soberania é um conceito fundamental. O Carl Schmitt sempre é autor de uma grande frase, que está num dos grandes livros dele, que é: o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção. E, de fato, nesse contexto, nós podemos observar que somente os Estados Unidos seriam um estado soberano. Mas os países latino-americanos, e entre eles o Panamá, foi sempre uma ambição da política a conquista da soberania nacional. A conquista da soberania nacional é um nervo exposto do nacionalismo burguês e deveria ser uma das vitalidades do nacionalismo revolucionário que eu reivindico. O nacionalismo revolucionário tem que colocar a soberania acima de qualquer coisa. No caso do Panamá, um controle completo do canal e disso que os economistas chamam, e meu amigo Marco Gandassi, que chama lá no Panamá, presidente do Centro de Estudos Latino-Americanos, uma economia de serviço. Uma economia de serviço, como lembrou o Rômulus aqui, ela requer um grau de soberania e, portanto, de controle sobre o sistema bancário e sobre o sistema financeiro gigantesco. A soberania não é apenas, como no caso brasileiro, o controle da Amazônia. De resto, que nós praticamente não temos, porque a pirataria, o saque, o vínculo da Amazônia com o mercado mundial é gigantesco. E, em tempos liberais, a frouxidão dos mecanismos de controle e regulação são quase completos. Mas numa economia como a panamenha, nessa economia que os liberais chamam uma economia de serviços e que, portanto, a indústria, a agricultura, não seria mais do que uma reminiscência na história, não seria mais do que uma característica antiga e, de fato, insuperável, precisa atualizar o conceito de soberania precisamente no controle bancário, e no controle das corretoras, e no controle dos escritórios de advocacia, porque um sistema baseado numa moeda dolarizada, como no caso do Panamá, e um sistema absolutamente atravessado pela especulação de um paraíso fiscal e de um paraíso financeiro, não sobrevive sem poderosos advogados e escritórios de advocacia muito grandes, gigantescos, que se especializam nessa matéria e que, naturalmente, são aqueles que repetem o bordão de Marx: o capital não tem pátria. O capital não tem pátria. E essa gente os engomadinhos, esses advogados engomadinhos que trabalham com direito tributário e, sobretudo, com desregulação financeira, são verdadeiros figuras nefastas, traidores da pátria, da hora que levanta à hora que vão dormir. E quando sonham, também sonham traindo a pátria, porque todo o esforço do seu trabalho, do seu labor no terreno dos tribunais, das leis, é sancionar aquilo que os economistas chamam inovações financeiras. Uma inovação financeira, em termos de uma linguagem orwelliana, é concretamente o seguinte: como é que nós vamos fraudar a lei existente que não previa algumas práticas? Então, George Orwell segue sendo um autor decisivo para os dias atuais. Você veja que ele foi arquivado pela direita. Ninguém mais quer... Porque George Orwell era um anarquista que pegou bem esse newspeak, né? Esse double think. Nildo, eu vou fazer uma interrupção aqui, uma pequena digressão, que é o seguinte: eu não sei se você sabe desse bastidor que eu vi outro dia no documentário, achei muito interessante, né? Quando ele faleceu, os direitos da obra, em 1984, e a Revolução dos Bichos, ficou para a viúva. E naquele momento, você falou aí que foi abandonado pela direita, porque de fato a gente está vendo o ultraliberalismo tomar uma forma muito autoritária no Estado, então totalitária, inclusive, em alguma medida. Então, por isso, não convém mais aquela denúncia
em 1984, por exemplo. Mas a viúva, naquele momento ainda, ali nos anos 50, eu acho que era anos 50 ou 40, não, acho que era anos 40, a CIA estava interessada, e a CIA queria os direitos dos livros para poder fazer uma produção hollywoodiana, uma adaptação. E aí foram a viúva pedir. A viúva falou, não, tudo bem, eu passo sem problema nenhum, mas eu quero que vocês organizem um jantar, entre aspas, com Clark Gable. E foi organizado o jantar com Clark Gable. Você vê como Hollywood está plenamente integrada à máquina de propaganda e guerra dos Estados Unidos. O Clark Gable, que era famoso pelo seu mau hálito. Bem, veja que nós já entramos em detalhes extraordinários, né? Eu tenho um detalhe para te perguntar, Nildo, que eu acho que deve ser extraordinário, inclusive para a questão do Panamá. E se sair o canal da Nicarágua, como é que vai ficar a economia panamenha? Bom, em primeiro lugar, nós teríamos que discutir como é que vai ficar a economia nicaragüense, porque é óbvio que primeiro os Estados Unidos promoveram e gastaram cerca de 5 bilhões de dólares na época para fazer a ampliação do canal do Panamá. E essa ampliação ela permitiu uma sobrevida e adiou, em alguma medida, o canal da Nicarágua. Segundo, isso deu uma potência para a chamada economia de serviços no Panamá gigantesca. O Panamá, do ponto de vista dos números, do PIB, da criação de impostos, de tudo que você imaginar, é um antes da reforma e outro depois da reforma, porque, claro, a capacidade de transitar mercadorias se multiplicou muitas vezes e, portanto, isso dá um movimento econômico e dá ganhos, ainda que residuais, para o Estado panamenho. No caso da Nicarágua, isso implica em desapropriações, em conflito de terras nada pequenos, e que o governo de Daniel Ortega, que se empenhou, assim, com muita determinação, ele não conseguiu levar adiante. Agora, é claro que isso colocaria, essa é uma aposta da burguesia mundial, no sentido que o volume de comércio vai continuar crescendo e talvez o ideal seria desaparecer algum país, fazer um livre trânsito no oceano. Essa eu diria que é a grande utopia, porque um canal já não basta. Você veja que a China, no caso panamenho, com o atual governo que está saindo, que é o governo do Varela, tentou fazer um acordo com o governo panamenho. E esse acordo, naturalmente, preveria alguma ampliação do canal do Panamá nos termos chineses. Muito bem, a diplomacia dos Estados Unidos entrou firme e os representantes de Trump bloquearam isso com o governo Varela. O governo Varela está acusado de 1000 coisas, de ineficiência, de crise econômica, de corrupção, de baixo crescimento, ainda que a economia do Panamá cresça. E aí vem outro problema, o PIB do Panamá cresceu durante quase 2 décadas a 5%, 6%. Mas isso não significa distribuição da riqueza. Os nossos keynesianos têm que entender que uma coisa é o PIB crescer. E como já diria esse extraordinário filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, o pior instrumento para medir a criação de riqueza num país é o PIB. E a gente tem que perguntar como é que o PIB cresce. No caso do Brasil, cresce pelo aumento da indústria, que desde a época de Adam Smith, a gente sabe, a produção de riqueza da manufatura? Não, cresce pela agricultura e pelos serviços. Quer dizer, o PIB cresce e o país aumenta a sua dependência e seu subdesenvolvimento. Mas eu não posso deixar de mencionar aqui, Carlos, algo que o Rômulo tratou, e vocês aí, especializados na difusão, na crítica da difusão da indústria cultural, anotaram, né? A viúva do nosso camarada Blair, ou seja, do George Orwell, ela naturalmente precisava ganhar, provavelmente, alguns dólares, não é? Com a obra de... Diga-se de passagem, o George Orwell mostra como ele tentou publicar a Revolução dos Bichos na Inglaterra e ele não encontrava um editor. E ele escreveu, porque ele é um teórico também do nacionalismo, e ele escreveu dizendo por quê. Ele disse, olha, eu não encontro aqui uma editora que publica. Ele ficou quase 4 anos buscando a publicação da Revolução dos Bichos. E ele conta claramente como na Inglaterra não era possível, porque não era permitido uma crítica inteligente à União Soviética. Ele disse, crítica burra, essa avança. Nós podemos ver com
as editoras no Brasil. A Crítica Idiota, essa que é de literatura de aeroporto, essa tem uma ampla divulgação. A crítica, né? Essa já está limitada. E a crítica da crítica, a crítica, como lembrava o meu Marx, então essa está proscrita. Mas eu queria mencionar para os nossos ouvintes aqui que eu cresci discutindo, me opondo a George Orwell. No movimento estudantil, eu tinha clareza absoluta que George Orwell era um homem da direita, por causa da Revolução dos Bichos e por causa da ampla difusão que o antissovietismo fez o uso da obra de George Orwell. Mas George Orwell lutou na Espanha, e George Orwell era um anarquista. Bom, na medida em que a União Soviética desapareceu, o uso instrumental de George Orwell também desapareceu, não era mais necessário. E aí nós começamos a descobrir as outras obras extraordinárias desse autor inglês, entre elas Como Matar um Elefante, entre elas Como Morrem os Pobres e outros ensaios, como entre elas Dias de Birmânia. Aí eu fui verificar que aqui no Brasil, aí vou falar dos seus coleguinhas de imprensa, George Orwell começou a ser recuperado. Todos os tratados dele, escritos sobre literatura e política, enfim, eu tenho quase a obra completa de George Orwell e leio com frequência, assim, porque é um autor indispensável para a crítica da imprensa brasileira. E reputo o seu texto, Liberdade de Imprensa, como um texto extraordinário que foi publicado no Brasil apenas há 7 ou 8 anos atrás, na nova edição da Revolução dos Bichos. Bem, eu fui verificar que um jornalista do Estadão, chamado Daniel Pissa, que era tido como um desses jornalistas novos, cultos, na linha do, como é que chama, do Paulo Francis, começou a resgatar George Orwell. E fui verificar que a seleção de artigos que ele fazia de George Orwell era muito indicada pelo seu apreço literário, mas evitava, e na real, censurava, todos os textos políticos mais ácidos de George Orwell, que se alguma vez foram destinados a fortalecer o seu anarquismo contra a União Soviética, eram 1000 vezes pior quando aplicado para o capitalismo. Por isso que eu continuo. É claro que eu estou muito mais filiado a uma literatura de corte marxista e de corte latino-americanista, mas é uma impostura. Você veja que os liberais não reivindicam George Orwell. George Orwell saiu do refrão liberal. Por quê? Porque aquilo que era ruim para o socialismo soviético, as críticas dele, são 1000 vezes pior para o sistema capitalista. E por isso que George Orwell ou tem uma recuperação seletiva ou é silenciado pelo establishment. Mas eu recomendo para os nossos assinantes aqui, para o pessoal que acompanha o Duplo Expresso, que não deixem de ler esse autor, que tem uma indignação importantíssima, uma crítica feroz e é absolutamente indispensável para pensar a cultura e a política no mundo contemporâneo. Eu concordo totalmente com a sua recomendação. Total. Queria subscrever a sua recomendação. Inclusive, o livro 1984 ajuda muito a gente entender a circunstância que a gente está hoje na sociedade digital. Você pensar, não tem mais aquela... Eu imaginava quando eu li o livro que era uma televisãozinha, alguma coisa lá do Grande Irmão, do Big Brother, olhando a casa. Hoje em dia, essa câmera aí no computador que você está vendo aí em cima, ela sem o LED acender, se você assistiu aquele filme do Oliver Stone sobre o Edward Snowden, você vê. Eles ligam a hora que eles querem, se o seu computador estiver ligado, e gravam e ouvem tudo na sua casa. Então, de fato, nós estamos... A direita não propagandeia porque ela já se apropriou dos conceitos da ideia lá daquele Estado totalitário, e a máquina de guerra dos Estados Unidos de inteligência monitora o mundo inteiro através disso, aí os vazamentos do Wikileaks e da NSA. Realmente, a gente precisa ler aquilo para entender como é que funciona, até de uma maneira artística, que é mais acessível, porque nós estamos plenamente em 1984 do Orwell e do Rix. Incluindo, Rômulo, também o discurso completamente esquizofrênico de nossos aliados e nossos inimigos. Eu acho que tem uma coisa aí também que é muito importante em Orwell, que tem a ver com o Panamá. Veja, existem assuntos que são iluminados pela imprensa. Existem assuntos que são ocultados. O Panamá é uma curiosidade geográfica, se você observar o jornalismo dominante.
E o jornalismo dominante é uma máquina de manufaturar a opinião pública. E essa crítica é impensável sem uma figura como George Orwell. Como julgo absolutamente indispensável a crítica de George Seldes nos Estados Unidos contra uma figura como Walter Lippmann, que é o domínio dos meios de comunicação. Então, é muito importante, veja que nasceu o filho lá na Inglaterra, né, do príncipe, não foi? Não foi ontem? Eu não acompanhei isso. Eu sei que estava aí... É ridículo. Mas deu no Jornal Nacional. A imprensa europeia também disse que tinha até apostas. Qual vai ser o sexo da criança? Qual é a cor da criança? Se vai nascer mais escura, se vai nascer ruiva como o pai, enfim. Sempre pão e circo aqui. Qualquer coisa real. Você fala, não, é só na Inglaterra, não. A Europa inteira reproduz essa palhaçada. Mas veja, na Inglaterra, dado que se trata de uma monarquia, eu até entendo que o nascimento de um herdeiro do trono, por mais ridículo que pareça, ainda tem um certo sentido. Já nos demais países europeus, é como comer um quindim. Agora, que isso se ocupe a imprensa brasileira com o destaque que dá, é verdadeiramente uma peça de colonialismo mais brutal, porque a nossa família real aqui, ela já sumiu, ela desapareceu, ela não tem prestígio nem em Petrópolis, ela não tem mais. Lá em Petrópolis tem prestígio meu amigo Gilberto Vasconcelos, que é o homem mais culto do Brasil. Ô, Nildo, você não pode falar isso quando a gente tem um Orleans e Bragança na Câmara dos Deputados, aí depois de tanto tempo voltando, que fez a sua vida em Wall Street, lá como broker da finança e tal. Não é, a vivência profissional dele é toda fora, não é no Brasil. Acho, inclusive, que ele é casado com uma americana, salvo engano. Bom, ninguém diga que a monarquia não pode se modernizar, né? Então está aí uma prova inequívoca de como é que as coisas funcionam, mas que se destine tempo a isso. E não se destine tempo a uma eleição no Panamá, porque eu fiquei observando, no fim de semana, o tratamento da imprensa brasileira para uma eleição presidencial no Panamá, inclusive para aquele aluno de economia que acredita no fluxo de comércio internacional, que poderia dizer, bem, a eleição no Panamá tem relação com o canal, e o canal é absolutamente indispensável para o fluxo de mercadorias no mundo. E, além disso, um sistema de segurança. Nenhuma nota sobre a eleição panamenha é verdadeiramente o jornalismo, é uma peça de colonialismo cultural, de alienação política e de controle da opinião pública. Que o Panamá não seja objeto de reflexão, que lá no Panamá a gente não possa ver transformações muito semelhantes àquelas que estão acontecendo no terreno da política e da economia, é verdadeiramente uma peça de alienação, eu ia dizer de deseducação pública, mas é de alienação pública. O propósito do jornalismo brasileiro, que dá uma atenção desmedida, ridícula, calhorda, colonizada para o nascimento de um herdeiro de uma monarquia inglesa, decrépita, que não tem a menor importância para nós e que alguns tratam quase como se estivesse nascendo o seu netinho, e tratam a rainha da Inglaterra como se fosse sua abuelita, é verdadeiramente espantoso o grau de colonialismo que o jornalismo brasileiro e a política brasileira reproduz como peça que orienta a sua praxis, que orienta a linha editorial. E que uma eleição no Panamá, um país estratégico do ponto de vista do comércio e militar, no coração da América Central, que já nasceu por uma ação dos Estados Unidos para tirar o poder da Colômbia. É um país que tem pouco mais de 100 anos, quer dizer, é um país que nasceu ontem, não é? Que isso não seja objeto de atenção e reflexão no Brasil mostra como os banksters que dirigem e que monitoram o jornalismo brasileiro, porque isso tem outra coisa, o mundo das finanças, esses paraísos financeiros e fiscais, eles não se limitam a trabalhar em surdina, eles precisam comprar o completo silêncio da imprensa sobre assuntos financeiros. Então, o chamado bankster, basta olhar. No Brasil, eu sou assinante apenas desse jornal da burguesia, que é o Valor.
tal como Marx lia o The Economist na Inglaterra, eu leio aqui, numa redução, obviamente, mais modesta, né? Nem eu sou Marx, mas é claro que o valor não era o velho The Economist. Então, eu fico aqui lendo os crimes econômicos, políticos, as falcatruas, a produção da ideologia no jornal. E como acompanho todos os dias, eu posso ver que a matéria dessa semana está contradizendo a matéria da semana passada. E que o desastre dessa semana tem uma explicação diferente daquela que era absolutamente certa, que a catástrofe produzida na Venezuela não é a mesma quando é produzida no México ou em algum país de orientação conservadora. Da mesma forma que a eleição no Panamá não existe, vejo que aqui no Brasil o México desapareceu. O México desapareceu porque lá está Andrés Manuel López Obrador, numa batalha gigantesca que vale a pena o Duplo Expresso, de alguma maneira, buscar informação e divulgar, e todos os que assistem o Duplo Expresso, estou chamando a atenção aqui para acompanhar a situação mexicana, porque aí é também muito importante na política migratória, na economia, na relação com os Estados Unidos, e os efeitos do ultraliberalismo que Paulo Guedes está fazendo aqui, sem um tratado de livre comércio como foi produzido lá. Todos esses caras, Miguel Ángel Gurría, que é o cara da OCDE, que fica atiçando a libido sexual dos bandidos no mundo inteiro para que o Brasil entre na OCDE e o governo de Bolsonaro, do proto-fascista Bolsonaro, comece a entrar aí, ele foi o sujeito que negociou o Tratado de Livre Comércio por parte do México. Então, faz parte dessa, chamamos assim, essa aristocracia financeira global, esses banksters globais, que atuam sabotando a soberania dos países latino-americanos e acumulando riqueza e poder, riqueza em termos de conta bancária e poder para os Estados Unidos. Como disse Hegel alguma vez, Darcy Ribeiro recuperou isso, a independência completa dos países latino-americanos se dará numa guerra de morte com os Estados Unidos. Ele escreveu isso em 1817. Você veja que estava muito longe ainda quando a Inglaterra estava começando a estabelecer a chamada Pax Inglesa. E nós hoje vivemos sob o controle dos Estados Unidos, esse controle terrorista, esse controle de um Estado terrorista que não vacila em fraudar, matar, conspirar, derrubar governos e invadir países, né, como faz no Oriente Médio, mas como a história latino-americana é completa, e só não existe agora porque esses governos, como o de Laurentino Cortiço e os que ele venceu, são todos alinhados com os Estados Unidos. Ninguém... O caso panamenho, Rômulo e Carlos, ele é muito ilustrativo da situação da América Latina, porque nós estamos tendo disputas que um social-democrata derrota um conservador, pero não há câmbio. Não há mudança possível. De tal maneira que nós podemos ter um conservador, um ultraconservador, um social-democrata, um bispo evangélico, um jesuíta católico, qualquer coisa. Não haverá mudança. O sistema político latino-americano, tal como demonstra o caso panamenho, mostra que nas atuais condições, entre essas brigas de frações, que são das classes dominantes, em que o povo não entra como protagonista, o sistema político é uma máquina de moer reputações, porque aquele que entra cavalgando na falta de prestígio e popularidade do presidente que sai, em pouco tempo já estará abrindo espaço para um novo personagem que vai repetir o mesmo roteiro. O sistema político é um sistema de controle e dominação. Não é um sistema como que é um liberalismo de esquerda, de mudança, ainda que dentro da ordem, uma mudança. É por isso que eu insisto sempre, meus estimados, que nós vamos viver agora uma época da revolução. Por quê? Porque dentro da ordem, milhões estão observando que não está tendo possibilidade de mudança. Que a possibilidade de mudança é quase cosmética. Eu sei que aqueles que são mais céticos, e parece uma gente muito mais velha, que não acredita mais em revoluções, não a juventude como eu, que estou empenhado nessa tarefa, e como muitos outros, nós observamos essa possibilidade como uma possibilidade real, que nasce das entranhas da vida, que nasce do fato de que nós não podemos continuar dominados por bandos diferentes que administram a máquina na América Latina de uma mesma maneira. E é isso que está se consolidando na América Latina.
E é também muito perigoso, Rômulo e Carlos, pelo seguinte, porque as massas não defendem isso que o sistema liberal chama de democracia. As massas estão cansadas da democracia, porque a democracia tem sido um sistema de dominação política. E é por isso que uma direita sempre golpista, sempre a favor dos Estados Unidos, acaba atacando a democracia e contando com o apoio das maiorias. Porque quando disser, olha, a democracia é isso, a democracia é o Supremo, a democracia são os tribunais que encarceram nosso povo, que prende e mata a nossa juventude. Nós vimos ontem aqui no Brasil como o governador do Rio, num súbito cena hollywoodiana de Rambo, saiu metralhando ele próprio no comando de uma ação militar, naturalmente que não era nos bairros ricos, eram sempre nos bairros pobres do Rio de Janeiro, atacando o povo fluminense e o povo carioca. Quer dizer, quando o sistema político já não representa os interesses das maiorias, as maiorias não defendem o sistema político. E é aí que, efetivamente, as democracias fenecem, para usar uma expressão de um antigo, quer dizer, de um autorzinho de moda from United States. Qual é a natureza desse colapso da democracia? A natureza é uma só. As democracias são uma casca vazia, um ritual destituído de conteúdo e sentido para as grandes maiorias que afundam na miséria, na exploração e na violência. Muito bem, Nildo Orix. Hoje você teve um tempo bolivariano, porque Thaís Moia está com dificuldades na conexão e o Piero Leiner vai participar amanhã. Então, obviamente que a gente aprecia. Eu diria só em minha defesa e de Bolívar, que ainda não é um tempo bolivariano, mas estamos avançando. Estamos avançando, né? Antes só de a gente despedir, eu queria deixar uma recomendação de leitura para o pessoal, porque a gente tem que lembrar que nós tivemos alguns escândalos aí, eu vou botar aspas, porque de alguma forma há uma coordenação, tempos atrás, com relação ao Panamá, né? Primeiramente em 2016 os Panama Papers, depois os Paradise Papers, que voltavam ao Panamá, a questão da Mossack Fonseca, que era um escritório de advocacia que constituía essas empresas... fala em inglês, fala shelf company, né? Enfim, como fala em português? Empresa fantasma, né? Uma empresa fantasma, que uma é holding da outra, para fazer aquela confusão e você nunca saber quem são os verdadeiros donos. Fora isso, obviamente, uma promiscuidade dessa empresa com o sistema bancário local, porque os fundos passavam por lá. O Panamá tem grande participação em toda a circunstância do Odebrecht, da Lava Jato. Como eu falei, ninguém foi lá buscar a integralidade do que havia naqueles servidores, e o que estava lá, infelizmente, já foi destruído ou editado, porque passou lá do sistema Oracle para o SAP, que estava no Oracle antigamente, foi liberado, então gravaram alguma coisa por cima e aí foi apagado. Isso é fácil, aí procurar, só você colocar Panamá Odebrecht no campo de busca do Duplo Expresso, você vai encontrar explicação completa sobre isso. Mas não era essa a recomendação que eu ia fazer, não. A recomendação que eu ia fazer é esse artigo aqui desse ano, eu acho que foi desse ano, deixa eu ver aqui a data... Não, foi do ano passado, 18 de novembro do ano passado, em que eu retomo uma parte, pelo menos, de um artigo que eu publiquei em 2016 sobre o Panama Papers, porque tem uma referência de um documentário, aliás, agora já 2 documentários, porque tem um do Panama Papers de 2016 e tem um de 2018 sobre o Paradise Papers, da TV pública francesa, no programa Cash Investigation. Muito bom, os programas são enormes, assim, quase 3 horas de programa cada um deles, mas eu recomendo fortemente, porque... Nildo, assim como a gente sabe que a economia panamenha é dolarizada, aquela lavanderia financeira não funciona sem autorização do Império a despeito do Império. Nesse programa, inclusive... Só funciona por ele. Eles recebem, no final do programa, do Panama Papers, a apresentadora recebe no estúdio um representante da OCDE, a OCDE tem sede em Paris, e um ministro de Estado do fisco francês, né, e do orçamento. E o ministro fala algo escandaloso. Quando vazou o Panama Papers, né, que todo mundo aí reproduziu acriticamente, eu fiz esse alerta para a imprensa brasileira, o jornalista do Estadão que recebeu o vazamento tentou ridicularizar a minha denúncia. Eu tentei ajudar ele, entrei em contato, falei, olha, vai isso, porque eu conheci um pouco, falei, ó, isso aqui e tal, vai para lá, pela minha prática no direito, mas aí ele tentou ridicularizar, porque eu falei para ele, olha, isso aí, conforme o ministro de Estado da Finança da França falou, esse suposto vazamento
saiu da inteligência americana. Isso foi entregue lá pelo quem vazou, e eles filtraram, tiraram todos os americanos. Você pode ver que não tem ninguém dos Estados Unidos, nenhum empresário usava, mas tem russo, tem chinês, tem brasileiro, né? O BRICS está lá figurando com muito destaque. Então aquilo era mais todos uma peça... Todos os adversários. Exatamente, mais uma peça dessa disputa aí em guerra híbrida, mundo afora. E aí, isso tá, eu retomei isso, então se você quiser saber disso e ver os documentários franceses, é só você ir nesse artigo aqui, lá no duploexpresso.com, então, do fim do ano passado, que é Estados Unidos e a Lava Jato. Depois da carne, a soja brasileira e a China são alvo da guerra econômica. Aí eu falo daquela questão que a gente recebeu a informação de que os Estados Unidos estariam se movendo para tentar abater a trading do Blairumage, que é muito próxima dos chineses, tem parceria, alguns dizem até que em alguma medida o Blairumage já seria a laranja dos chineses. Eu não sei se eu chego a mencionar isso aqui no artigo, mas lá embaixo resgatei esse programa de 2016, eu estou descendo aqui a tela, espero que o pessoal em casa não fique com vertigem. Ó, tem essa matéria aqui da RFI, a Rádio França Internacional, falando da TV francesa, dá detalhes sobre o envolvimento de Blairumage no Paradise Papers. Então foi a mesma coisa, assim como eles atacaram Odebrecht e tal no Panamá, eles usaram esse Paradise Papers em 2018, outro vazamento filtrado, para atacar o Blairumage, que, Nildo, não sei se você já tentou para isso, é algo perigosíssimo. Hoje em dia, as grandes tradings de commodities são 3 estadunidenses e uma francesa, né, que acho que é Louis Dreyfus o nome, e aí tem eu esqueço o nome das 3 americanas, uma americana já foi até brasileira, ela era argentina, Bunge, virou brasileira, e hoje em dia ela já é americana. E aí só que quem controla essas tradings controla a distribuição de comida. Então os chineses são importadores líquidos de comida, você pode fazer, é uma arma fabulosa de pressão, você controlar exportações de soja e outras commodities agrícolas e ameaçar com uma grande fome na China. Então, por causa disso, a própria China já vinha se associando ao Blairumage. O Blairumage tentou entrar nesse mercado, constituiu a própria trading dele brasileira e não coincidentemente, logo depois aparece o nome dele e da associada dele, nesse caso, que é a francesa Louis Dreyfus, nos Paradise Papers, que está aqui nesse... Opa, fiz alguma coisa errada. E ele entrou no radar das denúncias e ficou nas bordas da Lava Jato também. Exatamente, muito bem lembrado. E aí, então veja, esse é o problema, né, Ramos? Que o grau de monopolização na distribuição das mercadorias hoje, em escala global, é extraordinário. Ninguém atenta para o fato de que alguns países não produzem um pé de café e são os maiores exportadores. Ninguém atenta para o fato de que tem 3 ou 4 ou 5 empresas e isso os liberais chamam de sistema capitalista competitivo. É verdade. Por exemplo, o Uruguai também não tem nenhum pé de ouro, Nildo, e é um grande exportador de ouro. Pois é, tudo isso aí. Então, olha só, linkado lá você vai encontrar primeiro esse artigo que eu publiquei em 2016, falando desse vazamento e da edição que foi feita pela inteligência americana, com o link aqui para o vídeo. Se você compreende o francês, você vai poder ver. Se você não compreende, eu sinto muito, mas não vai ter legenda nesse aqui. E depois, o de 2018, a mesma coisa. O Paradise Papers, o programa aqui, em mais um vazamento também editado, em que você não vai encontrar nenhuma empresa americana, mas aí você vê, né, o nível. Eu fiquei impressionado até quando eu publiquei esse artigo, eu comento, em que você vê que é um ataque claro, Nildo, esse vazamento, não só ao Blairumage do Brasil, mas ao campeão nacional da França, que é essa Louis Dreyfus. É a única que não é dos Estados Unidos, nesse mercado das trades, em que é um instrumento de pressão fabuloso. E aí, a própria TV pública francesa acriticamente reproduz a denúncia contra o Blairumage. Eles entrevistam, inclusive, o Blairumage no Brasil. O Blairumage e a Louis Dreyfus, que tinham feito essa associação junto com os chineses, poderia, lógico, tem relevância jornalística? Tem, mas poderia dizer, olha, isso aqui foi filtrado. Aliás, ela sabia, ela que recebeu o ministro de Estado 2 anos antes no estúdio, que falou para ela que aquilo tinha saído da inteligência americana. Então, faltou um pouco de senso crítico aí na TV pública francesa, cujo jornalismo, dessa em particular, eu gosto dessas matérias investigativas, mas o noticiário em geral é praticamente a Globo no que toca questões internacionais. Eu, assim, vi a cobertura sobre o golpe no Brasil, aí por ali eu tirei. Falei, bom, do Brasil, que eu entendo, eles estão falando isso, reproduzindo o que é falado na Globo, então não acredito em mais nada que eles falarem da África, do Oriente Médio, nada, porque é a mesma coisa com relação aos demais. Então, com essa recomendação aí de leitura, quem quiser se inteirar mais sobre essa questão do Panama Papers e Paradise Papers, a gente encerra a participação do Nildo e também encerra o próprio programa, que hoje, como eu avisei no início, vai terminar mais cedo. Nós tivemos um superchat
aqui enviado pelo York. Deixa eu ver aqui, participação do Lando Carlos, isso mesmo, ele falou: Duplo Expresso, a verdade sempre chega primeiro, não é slogan. Quem sabe, quem acompanha sabe que não é apenas slogan. Pois é, a gente se esforça para tornar o slogan a nossa prática, e até aqui tem sido o caso, né? 1 ano depois, o pessoal comenta que a gente falava lá na altura em que o Lula estava no sindicato querendo resistir, foi sabotado de todos os lados. Eu queria agradecer ao Carlos Crespo pela parceria na apresentação, ao Nildo pelo brilhante comentário aqui, e queria agradecer a galera da produção, o York, a Mayra Valente, Patrícia Volquia também, que está aí na retaguarda hoje, a Camila Govidice também, e a você, Expressionauta, que ficou até essa hora com a gente e que certamente já curtiu esse vídeo, já compartilhou, já chamou um amigo, já assinou o canal. Na verdade, não preciso nem fazer pedido. Então, a gente volta amanhã a partir das 6 da manhã. Até lá. Grande abraço.